aí, pessoal? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série A Caçada e hoje temos como tema Buscar a Jesus significa compartilhá-lo. E quem aqui nunca foi convidado para ir a algum lugar, né? Seja para ir ao cinema, a ir a uma festa de aniversário ou ir à casa de algum amigo. Então tenta lembrar o porquê que você disse sim a muitos desses convites que você recebeu. Todos nós sabemos que quando se trata de algum convite, quem convidou pode ser muito mais importante do que o que vamos fazer. Essa ideia é importante porque nós cristãos estamos sempre sendo incentivados a convidar mais pessoas a conhecerem a Jesus. Só que para alguns essa ideia pode ser não tão entusiasmante, seja pelo medo de que as pessoas vão perguntar ou algo relacionado a perguntas que essa pessoa faça sobre a fé. Mas não tenha medo dessas perguntas, saiba que Jesus vai transformando, é completamente normal e você vai aprendendo cada vez mais. E definitivamente existem algumas formas que são melhores do que outras na hora de convidar alguém. Você pode não saber disso, mas já existem diversas formas que foram usadas para convidar pessoas, como em outdoor, panfleto, frases estampadas em camisas, entre outras maneiras. E embora a intenção seja boa, muitas vezes algumas dessas formas acabam afastando as pessoas em vez de aproximá-las. Por isso que há formas que são melhores do que outras. E hoje eu quero falar de uma maneira muito melhor de você convidar alguém. E é assim, se nós queremos que alguém aceite o nosso convite para conhecer Jesus, nós devemos ser o tipo de pessoa que elas dirão sim. E para falar melhor sobre isso, hoje nós vamos dar uma olhada lá no Evangelho de João. E assim como outros evangelhos, sempre surgia a frase venha e veja. As pessoas que amavam Jesus estavam constantemente fazendo convites por causa da maneira que elas viviam. E veremos um momento em que João se lembra de um momento específico em que Jesus estava convidando pessoas específicas para serem seus discípulos. E uma dessas pessoas foi Filipe. E Filipe aceitou o convite e experimentou Jesus, conheceu Jesus e começou a convidar outras pessoas também. Então vamos abrir nossas Bíblias e ler lá em João 1, 45 a 46. O Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos que aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Filipe não foi capaz de responder todas as perguntas que Natanael tinha ali. Ele simplesmente resumiu em tudo em venha e veja. Quando se trata de Jesus, é muito melhor a gente experimentar do que a gente tentar explicar. E Filipe fez o convite a Natanael e Natanael, sem saber muito, aceitou. E que isso tem muito a ver com uma forma que Filipe era. Natanael, ele não conhecia Jesus, não sabia quem era, mas ele decide acompanhar Filipe pela forma que Filipe era, por ele confiar nele. E quando se trata da gente convidar pessoas, a forma com a qual a gente trata ela e como a gente influencia bastante na hora delas aceitarem ou não. E a melhor maneira de você influenciar as pessoas a seguirem Jesus é você viver de uma maneira que as pessoas olhem e queiram seguir o que você está seguindo. E lá no sermão mais famoso que Jesus pregou, lá em Mateus 5, Jesus fala que nós somos o sal da terra. E o sal da terra é aquele que dá sabor, é aquele que preserva, é algo que faz a diferença realmente. Olha, você carrega dentro de você o Espírito Santo de Jesus. E isso torna você melhor e o mundo à sua volta melhor também. Jesus tratava bem as pessoas, ele era um cara muito legal. E se a gente quer que as pessoas digam sim quando a gente convida ela para vir para a célula, ou para ir para o culto, ou para qualquer evento da igreja, a gente deve ser esse tipo de pessoa que Jesus era. Uma pessoa que respeita, uma pessoa que cuida, uma pessoa simpática. E olha só, se nós queremos que as pessoas sigam Jesus, a gente também deve segui-lo. A gente também deve ser um exemplo na vida dessas pessoas. E seguir Jesus significa compartilhá-lo. E quando a gente falar para as pessoas virem e verem, é mais provável que elas digam sim, porque elas já sabem a forma como qual a gente vive e o Deus que a gente serve. Então, quando nós convidarmos as pessoas para virem e verem, é mais provável que elas digam sim, porque elas já viu o que é seguir Jesus para nós. Ela já viu em nós o que é seguir a Jesus. Além de tudo isso,
nós que seguimos a Jesus, precisamos ser aquele tipo de pessoa que as outras pessoas procuram quando elas precisam de ajuda ou quando elas querem desabafar, por exemplo. Então, seu amigo te liga e te conta alguma coisa e você diz, olha, Jesus me ensinou isso sobre o perdão. Ou de repente você conversa com alguém e você diz, Jesus, eu aprendi com Jesus que é dessa maneira que deve ser feito, eu aprendi com Jesus e assim vai. Então, influenciar as pessoas pelo modo como você vive, sempre estar compartilhando com elas a respeito dele. Ser esse tipo de pessoa mostra como Jesus é. Então, quando a gente fizer esses convites de vir para a célula ou de participar de um culto, vai ser mais fácil, digamos assim, vai dar mais esperança para aquela pessoa, mais curiosidade de estar lá, porque ela confia em você, ela sabe quem você é, então ela vai querer participar também. Então, compartilhar Jesus começa em ser simpático, confiável, ser o tipo de pessoa que se preocupa com os outros, ter cuidado com os outros também, ajudá-los sempre quando for preciso. Você consegue imaginar se todos nós como cristãos fôssemos realmente o tipo de pessoas que levam alegria e esperança sempre para as pessoas, que levam amor? Que tipo de influência nós teríamos na vida das pessoas? Com certeza muita, né? Creio que se a gente vivesse dessa forma, seria quase impossível das pessoas não notarem quem nós somos. Elas dariam a devida atenção, elas perguntariam por que a vida dele é assim, por que ele vive assim. E aí elas ficariam curiosas e gostariam de experimentar, de vir e ver como a gente vive, quem a gente segue. É isso, eu espero que vocês tenham entendido e é sobre tudo isso. Seguir a Jesus significa a gente viver Jesus e dessa maneira a gente compartilha Ele. Não é só compartilhar na hora de fazer um convite, mas é compartilhar Ele pela maneira com qual você vive, pela maneira como você trata as pessoas, pela maneira que você é no seu dia a dia, tá bom? Então eu espero que todos tenham entendido. Fiquem na paz, fiquem com Deus e é isso.